Olá, amigas, desculpa o susto, estou aqui totalmente sem maquiagem. Eu vou me maquiar com vocês enquanto a gente conversa, trouxe as minhas coisas pra cá. E o papo agora é sobre serei desistência. Gente, depois de fazer um vídeo sobre o desafio de ler por 1 hora por dia todos os dias, depois de postar sobre isso no Instagram, depois de incentivar todo mundo a fazer o mesmo, estarei desistindo. Assim, gente, não é exatamente desistindo. Hoje é dia 12, então dos 11 dias que se passaram, desde que começou o mês de março, eu falhei no desafio 3 dias. Desses 3 dias, houveram 2 em que eu não li nada. E houve um em que eu li bem menos de 1 hora. Eu esqueci que eu tenho que tirar o óculos pra conseguir fazer a maquiagem. E teve um em que eu li bem menos de 1 hora. Eu vou tentar usar a câmera como espelho, mas em alguns momentos provavelmente eu vou precisar me olhar no espelho de verdade que tá aqui. Enfim, então eu falhei, de 11 dias eu já falei 3. E eu digo que eu não vou desistir completamente, porque eu ainda vou continuar tentando, né, ler todos os dias por 1 hora. Sempre que possível, mas assim, eu quero me esforçar, mas eu não quero me forçar, sabe? Meu plano, né, era ir gravando ao longo do mês, pra lá no final do desafio postar um vídeo de como foi, é, mostrar realmente cenas ao longo do mês de março, né? E eu acho que isso trouxe uma pressão a mais, assim, e aí enfim, não vou fazer, mas eu vou continuar tentando ler 1 hora por dia, assim, sempre que possível, mas é o que eu falei, eu quero me esforçar, mas não quero me forçar. E aí, quem sabe eu faço de novo, e daí pra gravar mesmo em algum outro mês, mas por enquanto, então, eu vou realmente, né, abandonar a ideia de fazer esse vídeo. Porque eu não quero também, tipo, colocar essa pressão em mim de eu tenho que ler. Meu Deus, se eu não ler, o mundo vai acabar. Porque, né, tipo assim, não é uma coisa tão séria assim. Enfim, dito isso, tem outra coisa que eu também serei desistência. Estou sendo desistência. Gente, às vezes eu falo algumas coisas que eu fico pensando, será que as pessoas acham que eu sou maluca? Esses dias eu falei em algum vídeo, eu falei. Ai, já tomei minha creatina, já comi uma maçã e já levei a Maria Alice no hipismo. Aí na hora que eu fui editar, eu pensei, vou tirar isso aqui, né? Porque, enfim. Mas assim, gente, tem muita coisa que eu falo que é porque é algum meme, mas assim, eu sei que nem todo mundo tem o mesmo humor e nem todo mundo, tipo, tem, por exemplo, a For You do TikTok igual. Então, memes que são memes que aparecem pra mim não são coisas que aparecem pra outras pessoas, ou algumas pessoas só não vão achar engraçado, enfim. Mas pra mim é o auge do humor esse negócio de, tipo, já levei a Marília no hipismo. E aí o Serei da Existência é daquela época, não sei se vocês vão lembrar. Teve uma época, eu acho que provavelmente deve ter sido ali na época que o Coiso foi elegido, que o Coiso... provavelmente deve ter sido ali na época que o Coiso foi eleito, graças a Deus está inelegível hoje, que a gente tinha aquela frase assim, se fere minha existência, eu serei... Como é que é? Se fere minha existência, eu serei resistência. E aí depois disso criaram Serei Desistência. E aí agora eu fico falando Serei Desistência. Isso faz muito tempo, né? Provavelmente falar 2017, 2018. Gente, quem lembra que nessa época também a gente tinha. Eu não tô conseguindo me maquiar enquanto falo, né? Quem lembra que nessa época também a gente usava aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém. Gente, eu achava tipo assim, nossa, o auge, assim, postar isso, eu postava no Twitter. E hoje eu penso, gente, que breguice, né? Mas enfim, eu entrei aqui uns assuntos também só pra explicar de onde surgiu o Serei da Existência. Mas a outra coisa, então, que eu serei da Existência é que eu tinha comentado com vocês que que eu tava tentando ler em inglês, né? E aí, só que assim, gente, se eu não tô conseguindo nem ler em português, como é que eu vou ler em inglês, né? Então também serei da existência desse projeto, não totalmente também, porque é algo que, tipo assim, não é que, nossa, nunca mais vou ler inglês. Mas, tipo assim, eu vou dar uma segurada aí, e aí mais pra frente eu volto. Eu quero, agora em abril, vai abrir, eu vou postar um vídeo lá no Instagram sobre isso também, mas eu conheci o Book Club da The Fluent Society, que basicamente é um clube do livro em inglês, em que a gente lê livros em inglês e tal e discute sobre eles. Eu acho que isso talvez possa me incentivar. Vai abrir próximas turmas agora em abril, então eu vou ver até o final de março como é que vai ser e quem sabe eu vou participar, né? Eu vou entrar. Mas então, por enquanto, eu não estou lendo em inglês, né? Que eu tinha comentado em algum dos últimos vlogs. Que eu tava lendo aqueles livros do Kindle Unlimited, que são as Amazon Original Stories, né? Que basicamente são contos, assim, de autores bem famosos que publicaram no Kindle Unlimited histórias em inglês. Aí então eu dei uma abandonada, porque como eu falei, não tô lendo nem em português, que dirá inglês. Mas quero retomar esse projeto aí em algum momento. Mas então é isso, gente. Essas são as duas coisas que eu desisti recentemente. E assim, gente, sabe
Eu sou uma pessoa, esse dia eu tava pensando, acho que sou uma pessoa que é viciada em desistir. Eu adoro desistir. Às vezes eu gosto de começar uma coisa só pra depois ter o prazer de desistir. Parece que, sabe, dá um alívio, uma coisa. Enfim, dito tudo isso, o que eu li então até o momento, né? Hoje é dia 12 de março, como eu falei. Então, nessas primeiras quase 2 semanas de março, eu finalizei 2 livros. O primeiro foi Água Fresca para as Flores. Eu já postei um vídeo dele aqui no canal em que eu falei um pouco sobre ele e tal. Eu dei também algumas outras recomendações da literatura francesa, né? Porque esse livro aqui é da Valérie Perrin, que é uma autora francesa. Então, naquele vídeo eu falei sobre ele e também dei recomendações de outros livros de autoras francesas. Tá bom isso? E o outro livro que eu finalizei foi Brancura, do Yon Fosse. Eu li ele todo de uma vez, porque ele é um livro bem curtinho. Ele tem 60 páginas, e a diagramação dele, gente, tipo assim, sério, é muito rápido de ler. Então eu peguei, sentei e li ele todo de uma vez. Eu nunca tinha lido nada do Yon Fosse, eu peguei pra ler, confesso que exclusivamente porque ganhou o Nobel de Literatura e eu fiquei curiosa. Mas assim, não entendi muito bem. Aqui basicamente é um cara que ele tá entediado e aí ele resolve pegar o carro e dirigir sem rumo, e aí, de repente, ele acaba, né, nesse de dirigir sem rumo, vira pra cá, vira pra lá, ele acaba parando numa floresta, e aí começa a nevar e o carro dele fica preso ali, e ele não consegue sair. E aí ele toma a decisão mais inteligente do mundo, que é sair do carro e adentrar a floresta em busca de ajuda. Coisas que só homens fariam, né? Aí ele, enfim, começa meio que a alucinar ali, aí ele vê alguns seres e tal. Eu achei, assim, um livro super legal. Super legal também eu acho que é forçação, né? Eu achei um livro legal, assim. Eu não esperava que fosse isso o livro, eu não sabia que esse era o estilo de escrita do Ian Fosse. Eu gostei muito da escrita. É uma escrita que tem muita repetição, assim. É um livro que tem um senso de humor muito legal, assim. Tem até um trecho, gente, que, tipo, eu queria ler pra vocês, mas eu preciso primeiro esfumar o coisa, senão vai secar, né? Mas enfim, é um livro que tem um senso de humor muito legal. E, e ele é um livro, assim, meio maluco, assim, meio fora da caixa e tal. Eu gostei, mas é isso, assim, não amei e tal, mas eu gostei. E eu quero ler outros livros do Ian Fosse pra saber se eu vou gostar mais, se eu vou gostar menos, e se os outros livros dele seguem também esse mesmo estilo, assim. Eu não sei se agora eu vou achar, né, o que eu quero falar. Aqui. Ele fala assim: devo estar muito cansado. Ou talvez seja o frio que me induz a ter esses pensamentos tolos e óbvios. Não costumo pensar assim. Sou de pensar bem, ter ideias claras, sempre. Posso quase me considerar um pensador. Que horror, agora estou me gabando. E também não sou de fazer isso, sim, me gabar, muito menos estando sozinho numa floresta. Então ele mesmo, ele vai pensando, ele pensa umas coisas e logo depois ele percebe, assim, o absurdo disso que ele tá pensando, né? E, enfim, eu achei o livro com um senso de humor, assim, bem legal. E eu gostei do livro. E essas foram as únicas 2 leituras que eu finalizei no mês de março até o momento. E aí eu estou com 2 outras leituras em andamento, que são as 2 leituras que eu comecei no último vlog. O Eterno Marido, do Dostoiévski, que eu confesso que tô achando bem difícil. E o outro é A Dissociação, que eu estou achando um pouco confuso. Mas eu vou continuar essas 2 leituras e aí talvez ainda nesse vídeo eu comente um pouco mais sobre elas com vocês. Eu acabei dando uma exageradinha aqui no blush, então eu vou passar mais corretivo agora um pouco por cima pra diminuir um pouco. Enfim, gente, então essas são as minhas leituras atuais e as leituras que eu já concluí no mês de março. Outro livro que eu quero muito ler é um livro que vai lançar amanhã, que é o livro novo da Ellie Hazelwood. E com amanhã, no caso, eu acho, porque eu acho que eu já passei por isso antes, que como ele lança no dia 13, hoje é dia 12, eu acho que quando der meia-noite ele já vai entrar no meu Kindle. E aí eu quero ler, então, começar a ler já meia-noite. Porque eu tô bem animada pra ler esse livro. Ele é um livro, gente, eu descobri recentemente, que ele é na mesma pegada do último da Ellie Hazelwood, que lançou no ano passado. Inclusive, eu tava percebendo, quando eu me dei conta disso, eu percebi que eu li o livro novo da Ellie Hazelwood no ano passado, né, o livro que ela lançou no ano passado, chamado Não é Amor. E eu não comentei com ele sobre ele nenhuma vez aqui no canal, e não considerei ele no meu lidos do mês que eu li, que eu agora não lembro qual foi, e também não considerei ele no vídeo de lidos do ano. Mas é porque também, assim, logo que lançou eu peguei pra ler, assim, também, tipo, deu meia-noite eu peguei pra ler, e eu li ele todo de uma vez, e aí foi super rápido e tal, e eu acabei esquecendo de mencionar ele. Mas ele é um livro que ele é um pouco diferente dos outros livros da autora. Eu sei que muita gente não gostou por conta disso. Ele é um livro que ele tem mais cenas de hot, né? E, e assim, gente, não me incomodou tanto. Eu até acho que fez um pouco de sentido. A gente tem ali naquela história ali 2 personagens em que a menina, ela não quer ter nada sério.
ela tem ali alguns traumas e tal do passado que levam ela a não querer ter nada sério. E o cara, ele quer ter. Logo desde o início ele quer ter alguma coisa séria com ela, mas ele entende que ela não quer, né? Porque ela fala que não quer. Ele entende que ela não quer e ele respeita. Então ele se contenta em, tipo, ter algo casual com ela. E aí o livro é sobre isso, sabe? Aí eles são colegas de trabalho, tem toda uma questão ali também sobre o trabalho deles, que vai sendo colocado ao longo do livro. Então, apesar de, tipo, eu sei que muita gente falou que não achou que, tipo, não teve muita história, foi só hot e tal, eu não achei. Eu até achei legal. Em comparação aos outros livros da Ellie Hazelwood, eu gosto mais dos outros. Mas também não é uma coisa, tipo assim, nossa, horrível, né? E aí esse livro novo que vai lançar à meia-noite, a princípio também é assim, só que ele daí é universitário, eu acho. Eles são, tipo, estudam na mesma universidade. Eu tô bem animada pro livro, quero muito ler, mas assim, não estou com muitas expectativas, porque os livros dela, assim, gente, eu adoro a Ellie Hazelwood, eu adoro os livros dela, mas assim, são todos muito, muito, muito parecidos. A minha autora de romances românticos favorita é a Emily Henry, porque eu acho que, apesar dos livros todos serem parecidos, eles ainda conseguem ser muito diferentes, eles ainda conseguem trazer coisas novas e diferentes entre eles. Enquanto os da Ellie Hazelwood, eu acho eles todos, assim, quase iguais, sabe? Mas assim, eu gosto também, tô animada pra ler, mas eu acho que tem essa clara diferença entre a Ellie Hazelwood e a Emily Henry. Os da Emily Henry conseguem ser muito diferentes entre si, os livros, ainda que todos sejam clichês. Então eu tô mais animada pro lançamento da Emily Henry, que vai ser agora, eu acho que é final de março ou início de abril, não me lembro. Enfim, então vou ler esse livro provavelmente hoje, à meia-noite, terminar amanhã, sei lá, não sei. Gente, eu sei que no vídeo parece que tá ficando super forte, mas não tá. Tá bom. Eu quero abrir também com vocês um pacote que chegou ontem, que foi uma compra que eu fiz. Inclusive tá rolando. Eu não me lembro agora se quando esse vídeo sair ainda vai estar rolando promoção na Amazon, mas eu tô mandando lá no grupo algumas promoções e tal. E eu comprei um livro que não entrou em promoção, mas é que eu precisava comprar. No último vídeo eu comentei que eu não ia mais ficar comprando. No último não, o último, penúltimo, não me lembro agora. Eu comentei que eu queria parar de comprar livro, a não ser que fosse para leituras conjuntas, né? Sejam as leituras conjuntas do meu clube ou leituras conjuntas de clubes que eu participo. E aí eu comprei um livro de uma leitura conjunta de um clube que eu participo, que é o Clube da Dai. Eu vou deixar o arroba dela aqui, eu vou deixar também o link do Catarse dela na descrição, se vocês quiserem participar do clube. A gente vai ler esse livro que eu comprei. Eu vou deixar pra falar sobre o livro quando eu abrir o pacote com vocês, né? Mas primeiro preciso terminar de passar o rímel. Tá, passei bem mal passado aqui o rímel, mas vamos lá, meu óculos tá sujo também. Eu vou abrir com vocês então esse pacote que chegou ontem, que é o livro que eu comprei pra leitura do Clube da Dai. Leremos A Herança dos Bem-Aventurados, da Ayobami Adebayo. Provavelmente não é assim que pronuncia o nome dessa autora. Eu já li um livro dela que se chama Fique Comigo. Eu li há uns bons anos atrás. Ela é uma autora nigeriana e eu gosto muito daquele livro. E aí, desde que saiu esse outro aqui no Brasil, eu coloquei ele na minha wishlist, mas meio que esqueci lá. E aí agora eu fiquei muito feliz que ele foi escolhido para ser leitura do Clube da Dai, porque vou ler um livro que já estava na minha wishlist há muito tempo. Esse livro saiu pela editora HarperCollins e a tradução é do Bruno Ribeiro. Tô muito animada para ler esse livro, eu acho que eu vou amar. E aqui diz que é uma deslumbrante história sobre a Nigéria moderna e das famílias presas nas amarras do dinheiro, do poder e da corrupção. Então, tô muito animada pra ler. E outro livro que eu quero mostrar pra vocês, gente, é o livro da Tag Inéditos de abril. Quem assina, então, e não quer spoiler, pula pro tempo que eu vou colocar aqui na tela. Mas aqui está, então. E assim, gente, eu sinto muito, mas eu acho difícil vocês não pegarem spoiler, na verdade, porque a Tag tá fazendo uma propaganda bem agressiva pra esse livro. Então, tá em todo lugar. Mas aqui nós temos, então, o livro novo, o romance novo da Chimamanda. Gente, eu adoro a Chimamanda, eu já li 3 livros dela, No Seu Pescoço, Americaná e Hibisco Roxo. Hibisco Roxo é o meu favorito dela e é um dos meus favoritos da vida. E agora, então, temos um romance novo dela, que estava há mais de 10 anos sem publicar um romance, que é A Contagem dos Sonhos. É um livro bem grandinho e ele saiu, então, pela Tag Inéditos aqui no Brasil. As edições da Tag sempre vêm com uma luva, né? Então ele vem aqui dentro. Vem também uma revistinha que tem informações complementares sobre o livro, sobre o clube, sobre a autora, enfim, então tá aqui. E o marca-páginas que combina com o livro.
Então, enfim, também tô bem animada pra ler esse livro. Esses dois livros, então, são de autoras nigerianas, né? Eu já li algumas autoras nigerianas, na verdade não muitas, né? Eu li a Chimamanda, li a Bushi Meshita, que é uma das minhas autoras favoritas, a Ayobami e também a Flora Nwapa, que eu me lembre foram só essas. Mas assim, eu gosto muito de tudo que eu já li da literatura nigeriana e, enfim, tô muito animada então pra ler esses dois livros que eu mostrei. E, gente, por enquanto é isso que eu queria falar. Terminei de fazer minha maquiagem, eu quero gravar um outro vídeo agora, que é um vídeo indicando livros contemporâneos. Mas antes eu vou fazer um café e vou guardar tudo isso aqui, porque eu fiz uma bagunça pra fazer essa maquiagem, pra fazer esses unboxings, então eu vou guardar tudo isso, vou fazer um café e aí depois eu vou gravar o vídeo. Gente, comecei a ler o livro novo da Ellie Hazelwood. Estou em 38% e não tô gostando nem um pouco. Eu não sei o que tá rolando, gente, mas assim, não tô gostando nada do livro. Assim, até agora não aconteceu muita coisa, tá? Mas o problema não é, na verdade, a história ou as coisas que estão acontecendo na história. O meu problema tá sendo com os personagens principais, mais especificamente com o personagem masculino. A personagem feminina até, tipo assim, ok, não é, por enquanto, assim, não é a mais carismática do mundo, não é a minha favorita, mas ok. Agora, o personagem, eu tô sentindo ele muito apático, assim, muito distante, muito indiferente. Parece que ele, tipo, ele não tem sentimentos, ele não expressa emoções, e talvez isso melhore mais pra frente, eu vou continuar lendo pra ver, mas até o momento eu realmente não tô curtindo. E, enfim, gente, eu vou continuar a leitura e depois eu conto pra vocês se eu gostei, se eu não gostei, vamos ver se eu vou conseguir finalizar, né? Porque se ele seguir assim, nesse mesmo ritmo, acho que até uns 50, 60%, eu não vou finalizar ele, porque é um livro longo, tem quase 600 páginas aqui no Kindle, e acho que não vale a pena eu ler todo um livro de 600 páginas se eu não estiver gostando dele até a metade, sabe? Então eu vou tentar mais um pouco e depois eu conto. Oi, gente. Eu não finalizei a leitura de No Fundo é Amor. Na verdade, eu não cheguei nem em 50%. Eu acho que eu devo estar em, tipo... Acabou a bateria do Kindle. Eu acho que eu devo estar em, tipo, sei lá, uns 45% do livro. E isso aqui tá muito torto, não sei o que está rolando aqui. E realmente, assim, o personagem principal, não tô gostando muito dele. E aí, eu acho que eu vou deixar o livro de lado por enquanto. Mas, possivelmente, no futuro, eu retome o livro, ou recomece, enfim, talvez também seja só um momento. Eu não sei como é que vocês são, mas, tipo assim, quando eu tô lendo o livro, eu imagino na minha cabeça como se fosse um filme. Então, tipo assim, eu imagino os personagens. E eu nem sempre imagino os personagens como eles são descritos no livro, porque eu imagino eles como eu gostaria que eles fossem. Então, às vezes, começa o livro, daí eu já crio na minha cabeça como que é a personagem, como que é o personagem, e aí depois a autora descreve, né, ou a narradora descreve, enfim, alguma coisa que não bate com a descrição que eu fiz, e eu simplesmente ignoro, e eu continuo imaginando como eu quero imaginar. Mas enfim, aí eu fico imaginando na minha cabeça como se fosse um filme, sabe? E na minha imaginação, esse livro tá muito chato, esse filme tá muito chato, esse personagem é muito apático, e eu não sei se, tipo assim, eu comecei
criando uma imagem errada dele e agora eu não consigo desfazer. Talvez eu tenha que... Faz sentido isso que eu tô falando? Acho que não, né? Mas talvez eu tenha que esperar um tempo, aí recomeçar ele e já recomeçar com uma outra imagem desse personagem, porque eu acho que fui eu mesma que criei essa imagem de que ele é apático, de que ele é indiferente, enfim, não sei. Uma coisa que eu acho que também tá contribuindo pra isso é que, assim, todos os livros da Ellie Hazelwood, me corrijam se eu estiver errada, porque eu já li, eu acho que praticamente todos os livros dela, nem todos, mas quase todos, e eu acho, mas posso estar errada porque minha memória é péssima, eu acho que todos os livros dela são narrados somente do ponto de vista da protagonista feminina. Nos romances em geral, eu acho que é bem dividido isso, né? Tem vários romances que são narrados somente do ponto de vista de um dos protagonistas e tem vários romances que são narrados do ponto de vista dos dois protagonistas, né? Daí vai intercalando. Eu não tenho preferência, sinceramente, eu gosto de ambos os jeitos, assim. Mas enfim, no caso da Ellie Hazelwood, os livros dela são sempre narrados do ponto de vista da protagonista feminina. E aí, nesse caso, a gente não tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos que o protagonista tem, né? A gente só tem como deduzir os sentimentos e os pensamentos dele através das falas e das atitudes que ele tem com a protagonista e que a protagonista, que é a narradora da história, vai narrar pra gente. E aí, eu acho que junta isso, né, ao fato de que a Ellie Hazelwood sempre tem personagens masculinos que são muito fechados, muito misteriosos, muito introvertidos na deles, não são muito de falar e tal. E aí eu acho que junta esses dois fatores e corre esse risco de o personagem acabar parecendo meio indiferente, sabe? E, enfim, gente, é isso. Eu não tenho, assim, muita propriedade pra falar sobre o livro porque eu não cheguei nem na metade. Talvez se eu terminasse eu ia ainda mudar minha opinião sobre, enfim, não sei. Eu acho que também, assim, o lado bom, eu acho que tudo tem lado ruim e lado bom, né? O lado bom disso é que provavelmente quando chegasse em algum momento em que ele realmente fizesse alguma coisa que demonstrasse muito que ele gosta dela, isso teria muito mais peso, muito mais significado, já que eu teria passado, tipo assim, 300 páginas antes vendo ele não demonstrar, né? Então talvez isso seria legal pra, tipo, ter esse ápice, assim, sabe? Mas eu não sei se eu tô disposta a ler 300 páginas dele sendo indiferente pra, tipo, em algum momento ele demonstrar algum sentimento, alguma coisa. E também é só a minha opinião, talvez você tenha lido e você tenha achado ele super querido, super carinhoso, super amoroso, super simpático. É só a percepção que eu tive desse personagem. E aí é isso, gente, não tem jeito. O melhor protagonista de romances românticos é e sempre vai ser ele. Pode entrar, Adam, de A Hipótese do Amor. Gente, eu amo Adam, de A Hipótese do Amor, que também é um livro da Ellie Hazelwood, e ele também tem essa personalidade de ser um cara mais fechado e tal. Mas eu conseguia, tipo, desde o início do livro eu conseguia ver que ele se importava com a Olive, que é a personagem... É a Olive, né? O nome dela? Acho que é. Que é a personagem principal de A Hipótese do Amor, né? Tipo assim, por pequenas coisas que ele falava, o que ele fazia. Nossa, gente, eu amo ele. A Hipótese do Amor nem é o meu romance romântico favorito. Eu tenho vários outros que eu gosto mais. Aliás, eu não sei dizer pra vocês qual é o meu romance romântico favorito. Eu gosto muito de Indicar Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu amo esse livro, eu acho ele super divertido, eu acho ele muito bom. E eu amo os livros da Emily Henry. Então, assim, o primeiro que me vem à cabeça quando eu penso em romance romântico é esse. Talvez esse seja o meu favorito. Lugar Feliz, da Emily Henry, também é outro que eu amo. Talvez esses sejam os meus favoritos. Mas ainda assim, o meu protagonista favorito de romances românticos continua sendo o Adam, de A Hipótese do Amor. Ainda que, num geral dos livros, eu goste mais dos outros livros que eu citei. Eu acho que ele é um personagem principal, assim, perfeito. Eu adoro ele. Ele é um querido, um fofo. E, enfim, já me estendi muito sobre isso. Então, em resumo, vou deixar de lado agora o No Fundo é Amor e em outro momento, quem sabe, eu volto pra ler. E aí agora, então, vou seguir na minha leitura de Dostoiévski, O Eterno Marido. E aí eu vou falar um pouco mais sobre ele, provavelmente no próximo vlog, no próximo vídeo, enfim. Porque, como eu ainda tô no início, eu não tenho muito o que falar pra vocês. Eu tô lendo nessa edição da editora 34 e a tradução é do Boris Schneiderman. Eu não sei se essa tradução é direto do russo, mas eu acho que sim. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu comentei, né, que eu não tô lendo em inglês, né, eu deixei de lado nessa minha meta de ler um pouquinho em inglês todos os dias, mas eu esqueci de comentar que a outra parte de praticar inglês eu tô fazendo, que é assistir vídeos, séries, enfim, em inglês, e tentando sempre assistir sem legenda. Séries e filmes eu ainda tô assistindo com legenda, mas vídeos eu sempre assisto sem legenda. E aí eu procurei e achei vários canais no YouTube, do Booktube gringo mesmo, porque assim, eu já conhecia alguns, mas eu confesso que eu nunca fui muito fã desses canais grandes do Booktube gringo, né? De pessoas que falam inglês. Então, assim, os maiores, sei lá, Amy Reed, Jack Edwards, vocês devem saber quem são. São pessoas que, assim, têm
Eu acho que o Jack Edwards deve ter milhões, né, de seguidores ou não, de inscritos. Não sei, mas assim, às vezes aparece um vídeo dele na minha página inicial do YouTube, assim, os vídeos dele tem tipo 500 mil visualizações, enfim. São canais muito grandes do Booktube gringo. Eu nunca fui muito fã, assim, desses canais, eu já assisti alguma coisa ou outra, mas não é o conteúdo que eu realmente gosto de assistir. E aí eu fui atrás de ver se eu achava alguns canais menores e eu achei. E eu achei vários, assim, muito bons, que eu tô amando assistir. E eu vou deixar depois uns takezinhos pra vocês dessas pessoas que eu estou acompanhando. São canais pequenos, são canais, assim, de 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, 5.000, 10.000. Eu acho que o maior deve ter 20.000. Mas ainda assim, são canais pequenos, né? São canais que têm vídeos no mesmo estilo que eu gosto de assistir no Booktube brasileiro, só que daí em inglês, pra eu praticar, né? Então eu vou deixar rodando algumas ceninhas desses canais com o nome deles pra vocês conhecerem também. Gente, chegou aqui em casa hoje a caixinha da tag Curadoria. Eu vou abrir com vocês. A caixinha que eu mostrei no início do vídeo é da tag Inéditos, né? Pra quem não conhece, a tag é um clube de assinatura em que todo mês você assina, né? Escolhe entre os dois planos. E aí todo mês você recebe em casa uma caixinha com um livro surpresa. E aí o livro sempre vem com um marca-páginas combinando com a capa, vem uma revistinha com informações complementares sobre a obra, vem com a luva, né? E vem com mim. E aí as duas opções de plano é tag inéditos e tag curadoria. Na tag inéditos você recebe livros que são lançamentos aqui no Brasil, então não foram lançados por outra editora até o momento no Brasil. E são livros que normalmente foram best-sellers lá fora, né? Então são livros que já foram publicados em outros países, ficaram muito famosos e eles trazem então para o Brasil. Na tag curadoria, eles todo mês convidam uma pessoa do meio cultural, então, por exemplo, algum autor, algum cantor, algum influenciador, enfim, alguém do meio cultural. Já foram curadores, por exemplo, o Itamar Vieira Júnior, a Carla Madeira, o Emicida. E aí esse curador escolhe um livro que ele ama e a tag faz uma nova edição desse livro. Normalmente são livros que já foram publicados aqui no Brasil em algum outro momento por alguma editora. E aí eles fazem então uma reedição desse livro escolhido pelo autor. Em edição exclusiva da tag, também vem tudo certinho. Então, é isso. Se vocês tiverem interesse em assinar a tag, seja o plano da tag Inéditos ou da tag Curadoria, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho cupom de desconto em que você ganha frete grátis assinando o plano anual ou desconto na primeira caixinha do plano mensal. Bom, então a caixinha da tag Inéditos eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Agora vamos para a caixinha da tag Curadoria. Eu vou começar mostrando pra vocês o mimo que veio na caixinha do mês, que é o mesmo mimo tanto na caixinha da tag Inéditos quanto na caixinha da tag Curadoria, mas eu não mostrei pra vocês o mimo quando eu mostrei a caixinha da tag Inéditos, né? Então eu vou mostrar. Veio essa bolsinha aqui, e aí dentro veio um Nescafé suave. Aqui veio um cardzinho sobre o café, enfim, quem produziu e tudo mais. Aqui também fala um pouco sobre isso. Aqui na tag a gente ama levar histórias incríveis até você. E não é que neste mês temos ainda outras lindas histórias para adicionar à caixinha? Sim, a collab da tag com a Nescafé é esse encontro de lindas narrativas das personagens da ficção e a narrativa dos personagens da vida real que ajudaram a criar este mimo sensorial. Estamos falando dos produtores de Nescafé, uma bebida que para muita gente é como uma boa leitura, um ritual de prazer cotidiano. Aí vieram esses adesivinhos muito fofos e também ímãs de geladeira aqui, de Nescafé. E aqui só mais um café. Então esses são os mimos do mês. E o livro da tag Curadoria, então, está aqui dentro. É O Amante, da Marguerite Duras. As edições da tag Curadoria sempre são em capa dura e as edições da tag Inéditos sempre são em brochura. Aqui o marca-páginas, combinando com a capa. Aqui a luva e a revistinha. Na revista sempre tem informações complementares do livro, do autor,
e também do curador, né, por que ele escolheu esse livro, enfim, e fala inclusive um pouco sobre o mimo também, ó, que tem sobre o café. Então é isso, gente. Essa é a caixinha da tag curadoria. Quem quiser assinar, o link tá aqui e o cupom tá na tela. Eu tava lembrando que depois daquele vlog em que eu falei que eu tinha comprado o livrinho de colorir, esse aqui, e as canetinhas, e aí eu mostrei pra vocês que o meu desenho tinha ficado simplesmente ridículo, horrível. E aí eu falei que eu ia pintar outros e depois eu vinha mostrar pra vocês, né? Aí eu nunca mais vim mostrar. Eu pintei mais alguns e vou mostrar um aqui. O segundo que eu pintei, no caso, o próximo depois daquele que tinha ficado horrível, foi esse aqui. Que eu fiz bem coloridinho. E assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não faço nenhuma técnica de, tipo, fazer sombras, fazer detalhes. Eu realmente só pinto. E eu acho que eu não tenho nenhuma pretensão de, tipo, aprender a fazer textura, fazer sombra, fazer coisa, sabe? Porque eu quero que realmente seja um negócio bem bobo, assim, só pra, tipo, desligar a cabeça quando eu não quero ficar nas telas, quando eu não quero ficar nas redes sociais, tipo, pegar e pintar, sabe? Então, eu acho que eu não quero tornar isso, tipo, mais uma coisa pra eu ter que aprender, pra eu ter que estudar, pra eu ter que me dedicar. É só pra pintar mesmo. Então, eu pintei assim, bem simples, eu fiz esse bem coloridinho. O outro tinha feito mais, tipo, em tons terrosos, né? E aí, na verdade, eu acho que foi só esse que eu terminei, porque daí eu comecei vários outros, eu comecei esse aqui, só que aí eu não tava gostando, e aí faltou, na verdade, faltou pouca coisa, né? Aí, meu namorado fez algum também, eu acho, ou ele começou e não terminou. Aí, gente, eu comecei esse aqui, mas eu não gostei. Mas eu queria fazer, tipo, todo em tons de rosa e vermelho. Só que esse rosa aqui, que ele é quase um roxo, eu acho que ele estragou. E aí eu não soube combinar muito bem, enfim, daí eu não gostei muito, não terminei tão bem. Ah, esse aqui foi o que meu namorado começou, ele não terminou. Mas eu acho que tava ficando legal aqui, parece que, tipo, parece que tem textura, mas não é. Tipo, ele pintou normal, só que ficou, tipo, manchado, e aí ficou parecendo textura, eu achei que ficou legal. Esses, assim, que as linhas são mais finas, são bem mais difíceis de pintar, porque é muito fácil de borrar, de sair da linha, né? A HarperCollins pediu meu endereço, eu tô torcendo muito que eles me enviem os livros do Bob Goods, porque eles que estão lançando, né, os livros oficiais do Bob Goods aqui no Brasil. Então, HarperCollins, por favor, me envia livro de colorir. E aí eu... Esse aqui eu não lembro agora se foi eu que comecei ou se foi meu namorado. Acho que fui eu. Também não terminei. Eu comecei vários e não terminei, né? Eu quero comprar outros livrinhos, mas eu tinha prometido que eu ia comprar esse que também eu comecei. Eu tinha prometido que eu ia comprar só depois que eu terminasse de pintar esses aqui. Mas é que, sinceramente, esses aqui sobrou só esses que eu tenho que terminar, né? E sobrou, que eu nem comecei ainda, só sobrou esses que são, assim, muito fininhas as linhas. Não dá nenhuma vontade de pintar, gente, porque é muito difícil, vai ficar com certeza tudo muito borrado. Então, eu, sinceramente, não tenho vontade de pintar esses que são assim. E eu vou cuidar isso nos próximos que eu for comprar. Eu vou tentar comprar uns que não tenham esse tipo de desenho, sabe? Mas enfim, gente, então só pra atualizar vocês que eu ainda estou pintando. E eu tô muito feliz porque essa semana não fez um calor infernal, que nem tava nas últimas semanas, sabe? Inclusive, no final de semana choveu e ficou nublado o final de semana inteiro. Nossa, a gente tava uma delícia, foi uma maravilha. E aí, ao longo dessa semana, tipo assim, tem dias que tem momentos que tá nublado e tem momentos que tá sol, mas mesmo quando tá sol, não tá calor. Tá, ai, muito bom. Gente, se vocês me verem alguma vez aqui reclamando do inverno, vocês podem me tacar hate nos comentários, porque eu tô aqui, ó, a cota falando que eu quero que chegue o inverno, que eu tô só pelo inverno, que eu só vou ser feliz no inverno. Quando chegar o inverno, eu não vou ter nenhum direito de reclamar do frio. Mas eu sempre preferi o inverno, e esse ano especialmente, o verão tá simplesmente insuportável. Então, eu quero muito, muito, muito que chegue o inverno. Amigas, estou aqui com o meu cafezinho que eu queria trazer um assunto pra vocês, conversar sobre um assunto. E eu espero muito que vocês recebam isso assim de coração aberto mesmo, porque eu estou vindo aqui de coração aberto falar sobre isso. Isso é meio que um desabafo, mas também é meio que um aviso, talvez seja mais um aviso do que um desabafo. Eu acho que a gente vai entendendo conforme eu for falando, porque eu não pensei muito bem o que eu vou falar. Mas assim, antes de chegar no assunto principal, eu preciso contextualizar falando sobre por que eu criei esse canal no YouTube. E pra falar sobre isso, eu preciso voltar ainda um pouco e falar por que eu comecei a falar sobre livros na internet, porque eu não comecei aqui no YouTube, né? Eu comecei lá no Instagram. E eu criei o meu Instagram, né? Eu comecei com o Instagram pra, pra falar sobre os livros que eu lia, porque eu não conheço pessoas que leem, assim. Ao meu redor, as pessoas mais próximas de mim, então meu namorado, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, enfim,
não são pessoas com o hábito da leitura. E mesmo aqueles que liam ou leem um pouco, não era o mesmo tipo de livro que eu lia ou leio. Então eu sempre me senti muito sozinha nesse sentido de, tipo assim, eu queria ler, poder comentar com alguém sobre o que eu li, conversar com alguém sobre o que eu li, eu queria poder falar que sentimento aquele livro me trouxe e eu sentia que eu não tinha com quem falar. E aí eu sempre acompanhei muito conteúdo literário, né? Eu sempre assisti muitos canais no BookTube, sempre acompanhei muitos perfis no Instagram e tal, e aí em 2022 eu resolvi criar o meu perfil pra poder falar sobre os livros que eu tava lendo e tal. E no início era mais um diário pra mim mesma, sabe? Deixar registrado, tipo assim, em formato de texto, em formato de vídeo, os meus pensamentos sobre aquele livro, o que eu senti lendo aquele livro, ao que aquilo me remeteu, se eu fizer a ligação daquele livro com algum filme, com alguma coisa da minha vida, enfim. Eu realmente só queria falar sobre os livros que eu tava lendo. E aí, aos poucos, eu senti que o Instagram meio que era um pouco limitado, porque tem limite de caracteres, tem limite de tempo para os vídeos. E eu sempre sentia que eu tinha que montar um roteiro pra poder, por exemplo, gravar um vídeo pro Instagram. E aí eu resolvi abrir o canal no YouTube. E aqui no YouTube, gente, assim, os meus vídeos não tem nenhum roteiro. Eu simplesmente ligo a câmera e falo. Quando eu venho falar sobre um livro, eu simplesmente termino a leitura, venho aqui e falo o que tá na minha cabeça. E isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de vir aqui e conversar sobre os livros que eu estou lendo. E aí eu recebo, assim, gente, eu vou ser bem sincera, tá? É 1% dos comentários que eu recebo. Eu recebo muito comentário positivo, inclusive gostaria de agradecer a todo mundo que comenta nos vídeos. Eu sou muito feliz lendo os comentários, gente. Às vezes eu dou muita risada lendo os comentários. Eu, às vezes, até me emociono lendo os comentários. E eu recebo muito comentário positivo mesmo. Mas não foi só uma vez que eu recebi comentários de pessoas sugerindo que, ao invés de eu falar sobre os livros, eu apenas fizesse, por exemplo, ceninhas minha lendo e tal, fizesse aqueles vlogs aesthetic, sei lá, né? Enfim, não sei muito bem como definir esse tipo de vídeo, que não é o tipo de conteúdo que eu faço. E aí por isso que eu digo que é meio mais um aviso, porque é mais pra avisar que, assim, gente, eu não vou mudar o conteúdo que eu faço. Eu não vou parar de falar sobre os livros. Eu não dou spoilers sobre nenhum livro. E aí as pessoas às vezes vêm nesses comentários dizer que, porque se você fala sobre os livros que você tá lendo, a gente perde totalmente o interesse em ler porque você já contou toda a história. Gente, nunca na história desse canal eu passei mais de, sei lá, 3 minutos falando sobre um livro. Então, assim, seria impossível. Nem se eu quisesse muito, eu conseguiria contar pra vocês toda a história de um livro em 3 minutos. E ainda que eu fizesse, isso não substituiria a leitura. Porque, principalmente do tipo de livro que eu leio, que não é um livro de suspense, não é um livro que tem um assassino, não é um livro que tem um grande plot twist, não são livros que têm grandes reviravoltas. São livros sobre a vida, são livros sobre o cotidiano, são livros sobre pensamento, sobre ideias. Então, nada do que eu falar, nem se eu contasse totalmente tudo o que acontece no livro, isso substituiria a leitura. Da mesma forma que todo mundo defende que leitura dinâmica não é leitura, e eu concordo, e da mesma forma que todo mundo concorda que ler o resumo de um livro não substitui a leitura de um livro, assistir a videoresenha de um livro não substitui a leitura de um livro. Porque o livro, ele não é sobre aquilo que eu digo que é. O livro é sobre a experiência, é sobre a relação que tu vai ter com o livro, é sobre ler as palavras que o autor escreveu, as palavras que ele escolheu colocar ali. Então, por mais que eu venha aqui e diga, gente, eu li aqui esse tal livro e aqui ele vai contar a história de, por exemplo, vou dar o exemplo do último livro, um dos últimos livros que eu li, que foi Água Fresca para as Flores. Eu venho aqui e eu digo pra vocês, gente, eu li um livro que vai contar a história da Violette Toussaint. Ela é uma mulher de quase 50 anos que trabalha como zeladora de um cemitério, do cemitério municipal. Ela vive ali e ela recebe muitas visitas, e o livro vai intercalar entre presente e passado, vai falar um pouco sobre a história dela, vai contar como ela chegou até ali, vai falar sobre tudo que ela passou, sobre muitos traumas, e sobre o amor dela pela vida, e sobre a vontade dela de continuar vivendo apesar de tudo. Então, assim, isso aqui é o que eu venho falar pra vocês. Agora, vocês lerem isso nas palavras que o autor escolheu, nas palavras que ele escolheu usar pra contar essa história, é outra experiência. E aí, assim, gente, dá pra entrar, assim, em vários outros assuntos, assim, dá pra se aprofundar muito nesse assunto. Recomendo que vocês pesquisem, tem gente já que escreveu sobre isso, não só sobre na questão dos livros, mas questão até de filmes, de séries, sobre essa questão de que, assim, se tudo é spoiler, nada é spoiler. E, em resumo, é um aviso de que eu não vou mudar o conteúdo que eu faço. Eu sempre vou receber muito bem os comentários sugerindo que eu faça tal tipo de vídeo. Por exemplo, Bruna, gostaria que você fizesse um vídeo sobre tal coisa. Recentemente, inclusive, alguém comentou que gostaria que eu indicasse livros
Eu fiz um vídeo, né, indicando livros curtos e alguém pediu pra eu fazer uma lista também indicando livros um pouco mais longos, ali entre 350 e 400 páginas. Eu já estou com esse vídeo praticamente pronto, eu vou fazer e vou indicar. Então sempre vou receber muito bem esse tipo de comentário. Agora, comentário do tipo, ao invés de fazer o que você faz, faça outra coisa. Eu acho até um pouco, sim, sem noção de você comentar no canal de uma pessoa, porque, assim, esse é o meu conteúdo. Como eu falei, eu acho que nada do que eu falar vai substituir a experiência de leitura, mas ainda assim eu entendo que talvez muitas pessoas não gostam nem de saber do que se trata o livro, não gostam nem de saber da sinopse, e tá tudo bem. Nesse caso, você tem a opção de não assistir o meu canal, porque eu não vou mudar o conteúdo que eu faço só porque algumas pessoas não gostam. Porque o motivo pelo qual eu criei o canal foi justamente para falar sobre os livros que eu estou lendo ou que eu acabei de ler. Então eu vou continuar falando sobre os livros que eu estou lendo ou acabei de ler. Então assim, ninguém é obrigado a assistir os vídeos se não é o tipo de conteúdo que te agrada. Tudo bem, eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de vídeo mais só ceninhas lendo e até uns vídeos assim só com musiquinha de fundo ou com som ambiente, que a pessoa não aparece, né, no vídeo pra falar sobre os livros, enfim. Eu sei que existem vários canais. Sinceramente, agora não vem nenhum em mente pra indicar pra vocês, porque assim como não é o conteúdo que eu gosto de produzir, também não é o conteúdo que eu gosto de consumir. O conteúdo que eu gosto de consumir é de pessoas falando sobre livros, vídeos resenhas. Muitas vezes eu assisto vídeo resenha de tipo 30 minutos sobre um livro, a pessoa fala muito sobre o livro e ainda assim eu saio do vídeo morrendo de vontade de ler. E esse é o tipo de conteúdo que eu gosto. Eu lembrei de eu esqueci agora o nome do canal, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês o nome de um canal que faz esse tipo de vídeo mais assim, só algumas ceninhas do dia a dia, tomando um cafezinho, lendo um livro e tal, e não fala sobre os livros. Eu sou inscrita nesse canal, lembrei. Então eu vou deixar aqui a recomendação pra vocês, se é o tipo de conteúdo que vocês gostam de assistir. Mas, gente, em resumo é isso. Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. Não é um, tipo, meu Deus, não comentem tal coisa no meu vídeo. Não é um ataque a quem comentou, a quem fez esse tipo de comentário. É só meio que um aviso mesmo, porque se você comenta isso na esperança de que eu vá mudar o meu conteúdo por causa do comentário, já estou avisando que não vou, então não adianta comentar. Mas enfim, gente, é isso. Feito esse desabafo, eu vou encerrar esse vídeo. Agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Agradeço muito todo mundo que comenta nos meus vídeos, que curte os vídeos, que hypa os vídeos. Sou realmente muito grata a todo mundo que tá aqui no canal e principalmente, claro, aos membros do Clube do Livro, apoiadores lá no Catarse. Se você quiser apoiar lá no Catarse, é sempre o primeiro link aqui na descrição. Então é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Um beijo e até o próximo vídeo.